Oi pessoal, estamos de volta, 9 horas, com aquela nossa missão de levar a informação de verdade para você ouvir direto da sua candidata, que pode ser a nossa representante na Assembleia Legislativa do Estado e de fato brigar pela gente. É por isso e para isso que estamos no ar com mais um Central Entrevista. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo e seja bem-vinda mais uma vez, professora Cris Banhol. Bom recebê-la aqui nesta noite de quinta-feira. Tá friozinho até, né? Noite de quinta-feira. Seja bem-vindo e boa noite. Muito obrigada, Boni. Boa noite para você, boa noite para quem está em casa agora assistindo a gente. Hoje o horário foi diferente, avisei o pessoal para acompanhar e ontem soltei um vídeo avisando que hoje a gente ia falar sobre emprego para o pessoal acompanhar, então quem está aí para assistir, que sejam bem-vindos também. E quero aproveitar para explicar que a gente está com o banner da Vera aqui, que é nossa candidata a presidente. Eu quero dizer que eu tenho muito orgulho de apresentar a minha candidata a presidente, que além de ser uma chapa de duas mulheres, são duas mulheres trabalhadoras. Que a gente vê aí os candidatos que soltam os santinhos, não sei se você vê, solta a colinha, mas não coloca as majoritárias, né? Eu acho bem importante que a população saiba em quem que a gente está votando, qual é o projeto de poder que a gente está votando. Tem gente que está escondendo os outros candidatos por trás, né, Cris? E não adianta esconder, porque na verdade o partido que eu faço parte é o projeto de poder que eu defendo, é o projeto de poder que eu estou alimentando, né? Então, mesmo que o candidato não mostre, o que está por trás dele é aquele projeto de poder. Ô Cris, a gente ficou com diversos assuntos para falar. Pessoal, acompanhem a Cris nas redes sociais, porque lá ela destrincha mais o todo. E são... eu sempre me preocupando, eu tenho que me preocupar com o que eu vou falar, porque senão vão falar que eu estou pedindo voto. Mas é material de conteúdo relevante para que você possa, de fato, definir o seu voto. Já sabemos que temos que eleger alguém da região. Isso já tá combinado, pelo amor de Deus. Agora cabe a você pesquisar, ver de fato quem é que luta, quem é que tem propostas, quem é que tem objetivos de fato ajudar essa região tão carente. E já agradeço a sua audiência, que ainda não fiz isso hoje, agradeço a sua audiência por estar acompanhando e volto a dizer, você que mora fora da nossa região, nos ajude também. A gente precisa de um representante, né, Cris? Isso, precisamos mesmo. Um representante da região e um representante da classe trabalhadora. A gente mudou, a Cris não é a primeira vez aqui, mas a primeira vez nesse nosso novo formato, mais intuitivo, mais próximo de você. O caderninho de anotação dela tá aqui, fiquem tranquilos que o discurso tá afinado, mesmo porque é legal a Cris trazer elencado o que ela infelizmente não consegue falar a tempo aqui, porque isso já começa mostrando que a candidata tem proposta, que a candidata não veio a tô aqui, veio um dinheirinho lá do partido para eu sair candidata, porque depois vai dar certo, não sei o que das quantas. Não, ela tem propostas, ela tem projetos, ela tem formas de se facilitar a vida não só do trabalhador, da trabalhadora, do desempregado, a vida do cidadão de bem, né, Cris? Antes de mais nada, tem material enviado pela assessoria da Cris Banhol, que responde também pelo nome de Cris Banhol, assessoria, né? Mandou vídeos mostrando como é que tá essa luta aí, ó. Eu espero que o Léo tenha colocado, ô Léo, eu acho que tem parte com áudio aí, tá? Não tenho certeza. Você tirou? Então tá, obrigado. Ô Cris, fala pra gente dessas andanças aí. Olha que interessante, o Altino, que está aí comigo nos vídeos, né? Ele é nosso candidato ao governo do estado de São Paulo e ele esteve aqui em Jaú e na região com a gente. E a gente esteve nas fábricas, conversando com os operários, levando a nossa proposta de saída para a classe trabalhadora. Depois nós estivemos em São José do Rio Preto, junto com a nossa militância de lá, também nas ruas panfletando, conversando com os trabalhadores. É interessante também
E vocês verem que a gente não tem aí, a gente vê até a quantidade de gasto com o pessoal aí dos candidatos, e o nosso trabalho é esforço militante. Cada pessoa que levantou de madrugada nesse dia aí, 5 horas da manhã, e foi panfletar com a gente, que tem feito isso constantemente, é gente que entende a necessidade da gente construir isso que a gente está construindo e que faz isso por esforço mesmo de ativismo, de militância. Certo, Cris. Bom ver o pessoal recebendo bem vocês. Muito bem. Mesmo porque eu acho que você já foi slogan em outras campanhas. Trabalhador vota em trabalhador, né? Desempregado vota em quem luta pelo emprego. Mas vamos fazer o seguinte, vamos deixar a Cris falar, porque ela precisa falar. Então vamos lá, Cris. Tem bastante coisa. Bom, gente, como eu disse, a gente ia falar hoje sobre emprego, né? Sim, que é uma necessidade desesperadora de emprego. Quando a gente panfleta, conversa com as pessoas precisam de saúde, educação, mas principalmente o que o povo pede é emprego, né? E é uma falácia dizer que o nosso povo não é trabalhador. Nosso povo é trabalhador e muito e gera muita riqueza. Então, quando eu fiz o convite ontem, eu usei a máxima de perguntar, que é inclusive uma máxima do Bolsonaro, que dizia que nós teríamos que decidir entre empregos e direitos. E eu lancei essa pergunta ontem, se as pessoas acham mesmo que a gente precisa decidir entre empregos e direitos, como se o problema nosso, como se o problema do desemprego, da miséria, da pobreza, fosse um excesso de direito e de privilégio dos trabalhadores, que nós trabalhadores sabemos bem que não é isso. Porém, eu quero começar com uma outra máxima que foi usada no período da pandemia, que a gente ia ter que escolher entre proteger as nossas vidas ou proteger a economia. Só não contaram pra gente economia de quem? Porque as nossas vidas não foram protegidas, nós estamos chegando ainda a quase 700 mil mortes, e enfrentando desemprego, miséria, enquanto, eu até anotei aqui para não esquecer, 42 bilionários tiveram a sua fortuna aumentada em 27% em plena pandemia, às custas da nossa morte, às custas da miséria e desemprego do nosso povo. Agora, sobre empregos e direitos, é a mesma falácia, e eu vou fazer só 2 contas importantes para explicar aqui. Primeiro, que à medida que tira direito dos trabalhadores, como fez a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, que tirou o direito da aposentadoria, isso fecha posto de trabalho. Por que fecha? Se aposenta menos gente, é menos vaga que abre. E a reforma trabalhista, que permitiu o trabalho intermitente, aumenta a jornada de trabalho, a possibilidade de aumentar a jornada de trabalho. Se o patrão, o superempresário, ele pode explorar mais um mesmo trabalhador, por que ele vai abrir mais empregos, né? Então, na verdade, e foi o resultado mesmo da reforma trabalhista, os empregos diminuíram, o desemprego aumentou. Falava que a gente precisava abrir mão de privilégios para aumentar o emprego, e a verdade, a gente empobreceu e o desemprego também aumentou. E aí outra conta importante é que o achatamento de salário, a retirada de empregos, ela empobrece a sociedade e quebra o pequeno proprietário, que acaba aumentando o desemprego. Eu peguei um dado aqui, que só aqui no último período os pequenos proprietários foram responsáveis por 78% das novas vagas de emprego. E, na verdade, são eles que quebram com a alta carga tributária, com a miséria e empobrecimento da população. Então, diminuir salário e diminuir direitos aumenta o desemprego. E aumentar o desemprego é um negócio muito importante para o capitalismo. É muito importante para o capitalismo, é muito importante para os grandes empresários ter um exército reserva bem grande, que aí mantém a mão de obra cada vez mais barata, e isso que interessa para eles. Então, não dá para enfrentar o interesse, são interesses antagônicos, como eu falei da outra vez. Não é o mesmo interesse da gente que precisa de emprego e do mega empresário que precisa do desemprego para poder pagar menos para o trabalhador. Não é o mesmo interesse, por exemplo, da empresa de ônibus, que em conluio aí com os governos quer ganhar cada vez mais, e dos cobradores que foram demitidos em todas as cidades aí, que foi um alto, que vem aí aumentando o índice de desemprego, e enquanto as empresas de ônibus, por exemplo, ganham cada vez mais dinheiro, né? Enquanto a Cris está olhando as anotações dela, ela falou em relação a ônibus, vale, por exemplo, também dizer, por exemplo, a gente, cada um tem o seu pensamento em relação a pedágios, mas os próprios pontos de pedágio passaram a desempregar também pessoas.
e aí eu já vou para os postos de estrada que agora tiraram a atendente da entrada, tudo direto com a máquina, na hora de sair você paga direto na máquina. Automação. Né? Ou seja... Sobre os pedágios está aqui na minha anotação. Então vamos que vamos, vai lá, de falar, vai lá, mas sobre a automação, a gente não está aqui, vou falar então a parte. É o próprio trabalhador que produz a tecnologia e que produz, inclusive, a riqueza para adquirir a tecnologia, e é um absurdo que essa tecnologia, ao invés de reverter para a gente em uma condição melhor de trabalho, em uma jornada menor, que isso a gente coloca aqui no nosso programa, reverte em desemprego e miséria, né? E é a nossa riqueza que a gente produz que reverte para a gente em miséria nesse sistema que está de ponta cabeça. Bom, eu vou apresentar aqui um pacote de medidas e de soluções que aparentemente são utópicas, mas utópico é a gente resolver a nossa vida enquanto quem dita as regras é quem lucra com a nossa miséria. Então eu vou mostrar, porque quando eu vou propor aqui um pacote de soluções, e aí a primeira coisa que a gente pensa é assim, mas de onde sai dinheiro para tudo isso? Então eu quero dizer que dinheiro tem, e hoje estou exercitando aqui meus dons de professor e trouxe o bolo de dinheiro então, de São Paulo, tá bom? Então olha só. Isso, vamos manter ele na mesma posição para a gente não desenquadrar. Vamos lá. São Paulo, se São Paulo fosse um país, ele seria a 21ª economia do mundo. Certo. Só a cidade de Ribeirão Preto, nossa vizinha aqui, ela tem um PIB maior do que o do Chile. Então, dinheiro a gente tem bastante, né? Um PIB que é mais de 2 trilhões, eu olhei o de 2019, 2,3 trilhões, e aí não encontrei ainda os dados mais atualizados. Então, a gente tem bastante riqueza, gera muita riqueza, mas olha o que acontece. Vamos lá. Dessa riqueza que a gente gera, é como se fosse um bolo. Esse pedaço aqui da riqueza... Cris, só afasta do microfone um pouquinho, isso. Desculpa aí. Esse pedaço aqui da riqueza, que está aqui em vermelho, é o pedaço do PIB nosso, percentual do PIB, cerca de 1/4 do nosso PIB, que é apropriado por 44 milhões de pessoas, que é o que fica com a classe trabalhadora, que é o que reverte para a população, é o que movimenta a economia aqui do lado de baixo. E né? todo esse resto aí? Todo esse resto aqui fica dividido entre os grandes empresários e uma parte que fica para o governo. Hoje não vai caber nessa entrevista, que a gente já vem falando dos serviços públicos, também da questão dos impostos. Então, uma parte que fica com o governo, que era para ser revertido em serviço público, de qualidade, para a população, e o resto para os grandes empresários. Mas eu coloquei uma parte aqui por baixo, que ela é bem interessante também, além da gente ver, assim, como é que está dividida a riqueza, né? Por isso que a gente... Como é que está mal dividida, mal dividida, né? E aí tem um dado que eu deixei aqui por Sabe baixo. o que é legal? É que é bem didático, você pode até estar achando... uma maneira diferente, mas é a maneira como, por exemplo, já que professora é assim, tem que se virar nos 30, né? Como a gente explica lá para os alunos, né? E aí, olha que coisa interessante, a gente tem no estado... geralmente com dinheiro do bolso, né? Isso, com certeza. E a gente tem aqui no estado de São Paulo 34 indivíduos, que na verdade se resumem em uma quantidade ainda menor de famílias, que são 34 bilionários, que tem 34 pessoas, que têm uma riqueza equivalente a essa quantidade de dinheiro aqui, ó, do PIB, que fica na mão de toda a população, né? Então, pera lá, impressa aqui, pode ficar nessa mesma posição. Ficar, esse vermelho aqui significa... a parte do PIB que é apropriada pelos trabalhadores, que é revertida em salário, apropriada pelos trabalhadores. Que é o que a gente usa para comprar arroz, feijão, roupa, pagar aluguel. E 34 pessoas no estado... tem uma fortuna equivalente a essa mesma quantidade de dinheiro que fica com essa. Meu pai amado. E tem coisa errada que não está certa. E aí, quando a gente... essa fortuna aqui, esse pessoal aqui que dita as regras, que domina, inclusive economicamente, as eleições e que depois domina os governos. É esse pessoal aqui que dita as regras que reduzem os nossos salários e os nossos direitos,
que dita as regras que controlam as terras, que desviam o dinheiro do serviço público. Então, enquanto quem estiver controlando essa massa de riqueza produzida forem essas pessoas aqui... Afastar do microfone só, Cris. Forem essas pessoas, essas 34, né, esse punhado de pessoas, na verdade tem um pouco mais de bilionário, mas esses aqui são os que concentram a maior riqueza. E não os 44 milhões de trabalhadores que tem no nosso estado, não vai ter dinheiro para fazer mesmo o que a gente precisa. Então o que a gente precisa é inverter a lógica. Aí o tempo já vai embora, eu não vou conseguir. Fique à vontade, mas vamos lá. Então olha só. Então primeiro eu quis mostrar que existe dinheiro para fazer o que a gente vai propor. O que precisa é mudar é quem toma a decisão sobre o que é feito com esse dinheiro. Então a primeira coisa que a gente propõe, e propõe isso com força, por mais radical que pareça, é expropriar a fortuna dessa galera aqui, que é gente que tem muito dinheiro vindo de uma fábrica, mas que nunca pôs o pé numa linha de produção. Que tem muito dinheiro vindo de um agronegócio, mas que nunca pôs o pé numa produção, nunca plantou um alface na horta, né? Então, isso não são esse dinheiro é vindo de troca de favor político, de retirada de direito e massacre dos trabalhadores, e a gente precisa expropriar essa riqueza para garantir, essa riqueza que é produzida por nós, para garantir que ela seja revertida para a gente. Aí eu coloquei algumas outras questões aqui. Por exemplo, parar de dar dinheiro para os milionários em isenção de imposto, como eu falei das outras vezes, 351 bilhões de reais de isenção de imposto no Brasil, é 50 bilhões a mais do que a receita líquida do estado de São Paulo, que é o estado com a maior receita líquida do país. E a gente dá mais do que isso por ano de isenção de imposto para milionário. A gente tem que parar de dar isenção de imposto para milionário para ter dinheiro para dar crédito, apoio para o pequeno proprietário, para o pequeno produtor rural, para de fato gerar emprego e satisfazer as nossas necessidades. Acabar com os pedágios e investir numa malha metroferroviária para poder escoar a produção dos pequenos proprietários e baratear essa produção e o escoamento da produção, que isso também gera emprego. E uma taxação das grandes fortunas, a gente tem depois no Jornal do Partido, aquele que eu trouxe aqui, que a gente publica semanalmente, uma explicação mais detalhada disso, mas com uma taxação das grandes fortunas. A gente diz, ela começa progressiva. A partir de quem tem um acúmulo de capital de 10 milhões, e aí ela vai ficar bem maior mesmo quem tem acúmulo de capital acima de 90 milhões, e daí indo para os bilionários. Com isso é possível gerar, olha, 1 trilhão por ano. Só nessa taxação das grandes fortunas, porque hoje a nossa carga tributária fica toda em cima do povo pobre, do pequeno proprietário, até do mendigo. O pedinte, ele paga mais imposto proporcionalmente do que essas grandes fortunas, porque quando ele compra lá um refrigerante, um salgado, o imposto embutido ali é maior. Você sabe que eu sou curioso, parei seu tempo e gostei disso aqui. Pode mostrar de novo, pode mostrar aqui mesmo assim, Léo, sem problema. Os 34 paulistas que juntam 654 bilhões de reais. Eis que rapidamente eu vou falar para vocês quem são eles, com exceção do José Lehmann, que mora em Singapura. Ele é do estado de São Paulo, dono do grupo Ambev, que no exterior é o Inbev. Mas aí a gente tem o Eduardo Saverin, que ele tem parte no Meta, que é a empresa proprietária, por exemplo, do Facebook, também tem fundos de investimento. Aí nós também temos o Jacob, a Esther, o Alberto e o Davi Safra, que são do Banco Safra, 38,9 bilhões. O Eduardo Saverin tem 52 bilhões. Aí a gente tem o Hermínio Pereira de Moraes, que tem mais 20 milhões de reais. O Luiz Hermínio de Moraes tem mais 20 milhões de reais. A Maria Helena Moraes Scripilite e Família, que são do Banco Votorantim, tem 20,6 bilhões de reais. Isso que eu ia falar, são bilhões, eu acho. Bilhões, tô falando milhões? Falando Minos, não parece, será que eles são pobres? Não, senão a gente ia já fazer vaquinha virtual para ajudar os coitadinhos. Desculpem pelo erro, peço desculpas. Estamos falando em bilhões, é que é tanto dinheiro, que a gente não é acostumado, é verdade?
Depois, em sexto, a gente tem o Walter Faria, que tem um patrimônio de 16 bilhões de reais, que pertence ao grupo Petrópolis. Ele é de São Paulo, tem toda a indústria dele no Rio de Janeiro, mas mora em São Paulo, dono do grupo Petrópolis. Depois temos o José João Abdala Filho, que a origem do patrimônio dele é o Banco Clássico, que eu devo dizer para vocês, desculpem a ignorância, nunca ouvi falar, mas é um banco que também investe em empresas que prestam serviço público. Tá vendo como tudo, no fim das contas, vai se encaixando? Como é que o cara tem 15 bilhões de reais só investindo em empresas que prestam serviço pro serviço público? Tem coisa errada que não tá certo, hein? O estado de São Paulo destinou no último ano 20 bilhões só para terceirizações. Só para continuar, eu vou falar os 10 só, tá? Rubens Ometo Silveira Melo. Ah, meu Deus, ele mora aqui perto. Podia ajudar a gente, inclusive, né? Inclusive ajudar os candidatos da nossa região. Não vi na prestação de conta nenhum candidato. Se Rubens Ometo Silveira Melo é dono da usina da Barra, é antigo dono da usina da Barra, que agora pertence ao grupo Cosan, tá tudo na mão dele, a fortuna dele chega a 15 bilhões de reais. Custava ajudar os candidatos aqui da nossa região, a região cujo qual te fez ser o 8º homem mais rico do estado e o 19º do Brasil. Em nono lugar está o Maurício Billi, proprietário filho do fundador da Eurofarma, farmacêutica. Em 10º lugar, o Abílio Diniz, que todo mundo conhece, ex-proprietário do grupo Carrefour, né? Na verdade, ele é membro agora do conselho, mas é ex-dono do grupo Pão de Açúcar, na verdade, que virou o grupo Carrefour. Hoje, o patrimônio dele se concentra na GPA e na Península, que são empresas de participação e investimento. O patrimônio dele, 14 bilhões de reais, coisa que a gente vai trabalhar o resto da vida. Se juntar todo mundo que está nesse edifício aqui, acho que durante a vida inteira não vai conseguir ter esse dinheiro. Ou seja, é muito dinheiro na mão de pouca gente mesmo, isso pode mudar, né, Cris? Exatamente. Então, então primeiro a gente mostra isso, porque eu poderia só vir aqui e falar uma lista de promessas bonitas, que costumam ser feitas em todas as eleições. Talvez eu saísse daqui até com mais votos, mas eu sairia daqui sendo o que é mais caro e mais importante para mim, que é avançar na consciência de cada trabalhadora, de cada trabalhador que está assistindo, porque a gente acha que é isso que pode, de fato, fazer diferença. Então, vvamos lá. Continuando. Então, a gente já falou de onde é que vai sair o dinheiro para fazer tudo isso, mas para isso precisa ter... A gente precisa ter, você falou desses empresários investirem, né? E se imagina que se eu tenho um investimento de um empresário desse, eu posso aqui estar falando que eu vou expropriar a riqueza deles para garantir a minha necessidade. É por isso que as nossas candidaturas são feitas assim, na raça, com a garra do povo pobre, da classe trabalhadora. Então aí eu preciso ter dinheiro, aí eu já disse que a gente tem de onde tirar o dinheiro, só precisa inverter a lógica. Agora, para quê? A gente olha e vê, falta escola, falta posto de saúde, falta saneamento, então o serviço não falta. Gente para fazer o serviço não falta. Eu já mostrei que dinheiro para que ele seja feito não falta também. Então, um plano de obras públicas para resolver todos os problemas de saneamento, de estrutura, moradia. A gente tem um déficit enorme de moradia e mais a necessidade de enfrentar os donos das terras, que a gente só pode fazer isso tendo independência financeira e política para fazer, né? E aí, então, um plano de obras públicas, ampliação do serviço. Que história é essa que vai demitir profissional da saúde para poder dar um salário mísero ainda para as meninas, que é majoritariamente feminina, né? Uma classe majoritariamente feminina, assim como do magistério, e não é à toa que são as classes que estão aí lutando pelo piso. Então a gente precisa contratar funcionários, a gente precisa contratar profissionais para educação, contratar profissionais para saúde, ampliar o serviço que é prestado para a população, é necessidade básica, saúde, educação, serviço público. Mais um parênteses, sabe por que é necessário contratar sempre mais pessoas para a saúde, para a educação principalmente? Porque não é gasto, é investimento. Saúde e educação não dão gastos, necessitam de investimentos, sempre.
Então, por isso, eu até aproveito o seu parênteses para ressaltar o quanto que defender a valorização dos profissionais da saúde, da educação, se somar a luta que tá o pessoal da enfermagem, fez uma luta ferrenha dia 21, agora ocupou as ruas no país todo, é dever de todos nós, porque a demissão do pessoal da saúde, eu não sou profissional da saúde, mas eu fico lá na fila da Santa Casa esperando para ser atendido, e quanto menos profissional, mais deficitário é o atendimento. Então, é dever de toda a sociedade defender a valorização e o investimento, né, na saúde, e aí são outros interesses aí para enfrentar. Acabar com as terceirizações, como você falou aí, tem milionário aí que ganha muito dinheiro com concessão pública e esse tipo de coisa, que é essa troca de favores feitos às nossas custas do imposto que a gente paga. Então a gente precisa reverter as privatizações, estatizar as empresas e colocar sob controle dos trabalhadores, porque a gente não acaba com a corrupção entregando a empresa na mão do corrupto. A gente acaba com a corrupção criando um conselho popular para controlar o orçamento da empresa pública para que ela continue produzindo riqueza para a população, para a classe trabalhadora. Acabar com as terceirizações e incorporar os profissionais terceirizados, valorizar os profissionais, os servidores públicos, estatizar as empresas que demitem. Olha que coisa absurda. As grandes empresas, elas têm isenção de imposto, ajuda financeira, e aí elas ganham bastante dinheiro e depois elas vão embora, larga aí as coisas, demite sem dó, centenas de funcionários. Vamos usar como exemplo a Ford, por exemplo, que a Ford fez. A Ford veio para o Brasil, obviamente, com boas intenções, acreditamos, fez o nome que precisava no país, fez tudo o que precisava fazer no país e os trabalhadores... E a riqueza que foi produzida, e a riqueza que ela levou embora, Exato. Inclusive em remessas de lucro para o exterior, e assim exato. que faz, a riqueza que é sugada daqui e levada para lá, foi produzida por quem? Quem é que estava lá na linha de produção produzindo aquela riqueza? Não foram os trabalhadores? E eu gosto no sentido certo da palavra de usar a Ford, grandes empresas assim, porque às vezes são famílias que foram destroçadas pelo fechamento de empresas, que vieram aqui, pegaram o dinheiro que precisava e foram embora. Por quê? Porque às vezes famílias trabalham inteiras na empresa, né, Cris? Aqui também, completando. E olha, eu também quero ressaltar aqui, a gente está com uma luta ferrenha agora em São José dos Campos, com a Avibraz. Foi feita também com a CSN no Rio de Janeiro, a Caoa Sherry também, acho que na região de Jacareí, São José do Rio Preto, que é a mesma situação. Empresas que enriqueceram na pandemia, expondo ao risco os trabalhadores delas, e que depois deixam os trabalhadores sem emprego. A CSN, por exemplo, teve um lucro absurdo e estava negando o aumento, o reajuste da inflação. A Caoa Sherry também em movimento de fechamento, a Avibraz também, e que esse fechamento, a garantia dos empregos dos trabalhadores lá, a garantia de reajuste salarial foi conquistada e vem sendo conquistada com a luta dos trabalhadores. A gente tem um sindicato fortíssimo lá, e um sindicato de luta, porque alguns deixam a gente na mão, mas um sindicato de luta que inclusive enfrentou o sindicato Pelego no Rio de Janeiro, e que vem conquistando, garantindo inclusive a manutenção dos empregos desses funcionários através de luta e de organização. Inclusive, em alguns desses casos, que eu não vou saber especificar qual agora, ocupando a fábrica e ficando lá dentro, porque são os trabalhadores que produzem aquela riqueza que está lá dentro. Então a gente defende isso, que a empresa que lucrou com o subsídio do governo, com incentivo que era para gerar emprego, demitiu, estatiza a empresa e põe sob controle dos trabalhadores, porque se você tirar os acionistas que ganham dinheiro com a empresa e deixar os trabalhadores que produzem lá trabalhando, ela vai continuar produzindo. Porque o acionista não vai fazer falta nenhuma, ele só leva o dinheiro embora. Quem produz é quem está lá na linha de produção. Então, colocar a empresa sob controle dos trabalhadores para que a riqueza que ela produza seja revertida para essa turma. Vamos ver se eu tenho... Vamos lá. Vamos lá, aqui. Deixa eu ver que horas são. 9h30 da noite. Mas tá bom, vai que vai, Cris. Vamos lá. Apoio e crédito para a agricultura familiar, com uma reforma agrária radical para dividir essas terras que hoje são controladas
por um punhado de favorecidos que adquiriram essas terras mesmo aí na troca de favores. E a gente defende reforma agrária radical para pôr as terras para produzir, apoio e crédito para os pequenos proprietários, para a agricultura familiar, com um plano de alimentação, com restaurantes populares para consumir essa produção que a gente vai favorecer que ocorra e garantir. A gente garante ao mesmo tempo emprego, produção das terras e alimentação para o nosso povo. Não faz sentido que o nosso povo passe fome. Não faz sentido que a gente tenha a quantidade de gente passando fome com tanta terra e tanta gente para produzir e tanto dinheiro para poder condicionar essa produção. Eu vou aproveitar a estreia da Cris no nosso cenário maior tamanho real para dizer, inclusive, ela fica de pé, viu? Para dizer o seguinte, ô Cris, essa nossa região aqui, eu falo que aqui, graças a Deus, principalmente em Jaú, na região, Bauru já tem um pouco mais de areia no solo, mas aqui tudo que planta dá. E a gente tem muita agricultura familiar já nessa região que pode ser aproveitada em diversos setores do estado. E que precisa de incentivo, né? Incentivo, inclusive financeiro. Sim. Por exemplo, a questão dos pedágios, a questão de uma malha metroferroviária para escoar a produção. E outra coisa, a gente tem uma terra fértil e a monocultura de cana, né? A monocultura canavieira põe em risco, né? Essa fertilidade das nossas terras. Então é urgente que a gente proteja, inclusive, essa fertilidade das nossas terras, tá? Bom, e aí eu quero finalizar, já que falei muito, olha, que nada disso, tudo isso que eu tô falando parece utópico e eu demonstrei aqui que tem dinheiro para fazer, mas que nada disso pode ser feito enquanto quem dita as regras é quem lucra com essa divisão desigual do dinheiro, é quem lucra com o nosso desemprego, é quem lucra com os nossos baixos salários. Nada disso pode mesmo ser feito. Não é que é utópico a gente resolver as coisas desse jeito como eu estou colocando. O que é utópico é a gente garantir para a gente vida digna, enquanto quem dita as regras é quem lucra com a falta de dignidade para a vida da classe trabalhadora. Então, a nossa principal proposta é organizar a classe trabalhadora para que a gente possa socializar a riqueza que a gente produz, apoiado em conselhos populares, e a gente coloca as nossas candidaturas ao longo do Brasil todo, não só aqui no estado de São Paulo, como ponto de apoio para a criação desses conselhos populares, eleitas ou não, desde antes da eleição e para depois delas, e para pôr em prática tudo isso, porque não vai vir de graça. Eu disse em uma outra fala lá e vou dizer agora, não vai rolar de um dia um desses milionários que o Boni disse aqui, acordar e dizer assim, já exploramos demais esse povo, vamos parar. Já controlamos demais essa política, deixa o povo agora viver uma democracia de verdade. Não vai rolar. A gente vai precisar fazer isso com as nossas próprias mãos, se organizando, é isso que a gente está fazendo aqui. E aí eu convido todo mundo que está aí para vir ajudar a gente a divulgar essa candidatura. As candidaturas que estão aliadas, amarradas, patrocinadas por esses interesses, elas têm aí recursos milionários para investir bastante em divulgação e vão chegar em cada trabalhador e cada trabalhadora. Para que a gente consiga chegar em cada trabalhador e cada trabalhadora, eu preciso que você, trabalhador que está assistindo, desempregado, povo pobre, juventude, que está assistindo e que está entendendo que só dá para fazer isso quando a gente romper com esse tipo de aliança, que você ajude a gente a chegar nas outras casas, que você que já vai votar na gente, porque já entendeu que voto útil é esse que fortalece a gente para lutar por uma saída para a classe trabalhadora, que conte isso para o colega também, que fale para mais pessoa, porque eles vão conseguir chegar longe. É evidente o domínio econômico, né? É evidente como que eu com 6 mil reais vou ter um limite de alcance e o outro candidato que tem 300 mil reais vai conseguir ter muito mais gente, muito mais panfleto, muito mais patrocínio. E aí a gente só consegue, se eu tivesse esses 300 mil, eu já estaria a serviço de outros interesses. Então eu preciso de quem está assistindo para ajudar a divulgar. Tá certo. E a Cris falou a respeito dos jovens, eu vou aproveitar para falar com você, jovem, que fez o seu título de eleitor e vai participar dessa festa da democracia. É só um recado rápido para você, especialmente jovem, tá aí passando pelo colegial, pensando em faculdade e tudo mais.
tem que votar com a mão na consciência certa. Não é porque a Cris é professora e aí você está naquela idade ainda de revolta, de professor é chato, professor não é bom. Viu? Pense no seu futuro. Você quer ter um trabalho decente, você quer ter progresso na sua vida, tem opção. Agora, se você quer se tornar um qualquer um, ou conforme eu gosto de falar, um peso para a sociedade, tem o caminho também. Mas a gente tem o caminho certo. E eu acho que já ficou estabelecido que todos nós, você que está na nossa audiência, você que vai assistir depois, precisa dar um voto de confiança para as candidatas e candidatos da nossa região. Precisamos tê-los para poder cobrá-los e para poder ver como é que vai ser. Se eles vão ou não vão fazer o que se comprometem a fazer defendendo a nossa região. Cris, deu tempo de falar tudo? Você falou da juventude e eu lembrei de um ponto aqui que estava anotado e ficou. A questão para a fomentação de emprego, do investimento em educação e tecnologia, porque o que a gente quer é criar emprego e condições de vida de qualidade digna para a nossa classe trabalhadora, digna para a nossa juventude, porque a gente não pode permitir o caminho que vem seguindo o nosso país, que vem sendo inclusive imposto para o nosso país, de que a gente retorne à condição de colônia agrícola e escravagista. Porque com a destruição das leis trabalhistas, com o agronegócio tomando conta de todo o nosso país, a desindustrialização, o desinvestimento na educação, o que reserva para os nossos filhos, o que reserva para a nossa juventude é um futuro tenebroso. Então, o investimento em tecnologia, em educação, em universidade é para garantir emprego, e emprego de qualidade, vida de qualidade para a nossa classe. Certo, Cris, 9h37 já dessa quinta-feira. Para a gente não ser chato, você tem um tempinho para falar com o seu eleitor, se despedir. Eu já vou te agradecendo desde já. Acho que hoje deu para falar, né? Hoje deu, foi ótimo, consegui esgotar aqui, eu acho. Então agora eu vou deixar o meu número é 16100, em uma bancada de educação e luta composta por 4 professoras, uma delas também enfermeira, que é a Maria Guilherme, cada uma em um ponto do estado, que a gente já é liderança de luta em defesa da saúde, do serviço público, da educação, e está a serviço de levar adiante essas lutas. Quero aproveitar então para apresentar a Vera, nossa candidata à presidência, o Altino e a Flávia, nossos candidatos para o governo do estado, e um coletivo socialista para o Senado. Todos trabalhadores, representantes da classe trabalhadora, para levar adiante esse projeto que eu estou colocando aqui hoje. Ô Cris, que número que é para quem quiser votar em você? Em mim, 16100. Tá. Não, é só para deixar bem claro, pessoal. Como é que é? 16100. Tá certo, então. Viu? E eu vou combinar o seguinte com você. Se você não fizer o certo, que é eleger uns representantes para nossa região, eu vou atrás desse rapaz aqui que ficou milionário investindo em empresas que prestam serviço pro governo. Porque, o cara tem 15 bilhões de reais só investindo em empresa que presta serviço pro governo. Inteligente ele, né? Tá na hora de mudar isso, tá na hora da gente ter quem nos represente, quem nos defenda, quem brigue, quem lute pela gente. Por isso a gente está aqui de segunda a quinta-feira para que você possa ouvir do seu candidato, da sua candidata, o que ele pode, o que ela pode fazer. E eu acho muito bom quando a gente tem propostas de verdade para serem discutidas. Eu falo sempre que eu não sou, aliás, desde o começo eu não fiz isso, não retransmiti pergunta do ao vivo, mas eu preciso demais mandar um beijo para uma pessoa especial que está aqui acompanhando a gente, que é a Juliana Basso. Obrigado pela audiência e muito obrigado a Ju por ser tudo o que é também na defesa do que é bom para a coletividade. Obrigado. Deixa eu mandar um beijo para a Ju também, nossa companheira de luta aí. Cada pessoa, assim como a Juliana, que se soma nessa luta, faz não a nossa personalidade, mas a nossa luta muito mais forte, né? Cris, obrigado, viu?
Eu agradeço. Ó, semana que vem, aliás, a semana que vem, prepare-se, a última semana é a semana de você não errar e se decidir, você, sua família e tudo mais. Vamos estar aqui para que você não se esqueça. Temos que ter representante e vamos ter, depende da gente. Obrigado, boa noite, fique bem e cuide-se. Tchau, gente.